Ai, que lindo. Foi. Perfeito. Pronto, gente. Perfeito. Podemos dar continuidade. Bom, então nós falamos da primeira ferida, que foi a ferida da rejeição, a ferida do abandono, e que a gente tem que entender, tá? Que isso não é porque a mãe rejeitou ou a mãe abandonou, a professora rejeitou ou a professora abandonou, mas é a forma que a criança sente, né? É a forma que a gente sente, é a forma que foi tratado, é a forma que a gente fala. Então, a gente tem que entender isso, que não é porque foi rejeitado intencionalmente ou abandonado intencionalmente. Pode acontecer? Pode, né? Vamos lá, uma criança que a mãe não quer mais, que coloca num abrigo, que dá para avó, que dá para outro parente, o abandono aí está latente, né? Ela vai sentir esse abandono mesmo. Mas pode ser também que isso não aconteceu, mas a forma que a criança sentiu, porque não teve a sua necessidade básica, ela não teve a sua necessidade básica satisfeita, atendida, então ela pode sentir desta forma, como se ela fosse abandonada, tá bom? Então, falando agora das feridas, nós vamos para a terceira ferida, que é a ferida da humilhação. Essa ferida, ela vai se formar entre um ano. Eu acho que eu estou ouvindo do lado de baixo, né? Ela vai se formar entre 1 ano até 2 anos e meio, 3 anos, mas geralmente até os 2 anos e meio. Quando é que essa ferida se forma e por que nessa idade? É a idade em que a criança está dando os primeiros passos, né? Olha, vamos lá, de 1 ano a 2 anos e meio, beirando os 3. A idade que a criança está dando os primeiros passos, ela está aprendendo a comer, ela está aprendendo a sair da fralda. Olha que interessante para a gente que trabalha com esta idade. Vem neste momento, pode-se instalar uma ferida de humilhação. Como assim, Zelita? É o momento em que a criança está tendo interação com todo um mundo externo fora dela. E aí essa criança, vamos pegar o exemplo da fralda, nós estamos fazendo um desfraude nela. E aí a mãe fala para ela assim, que feio, você fez xixi na calça de novo? Que feio. Já fez uma crítica e ela já se sentiu humilhada, porque mamãe cobrou que ela fez o xixi na calça. E o que feio foi um que feio inocente. Tá. Mas aí, de novo, essa criança, ela fez xixi de novo. Vamos pegar o xixi, tá? Ah, não acredito que você fez xixi na calça de novo. Ai, quando o papai chegar, eu vou falar que você não ficou bonita. Aí o papai chega e a mãe fala, olha papai, que feio. O Pedrinho fez xixi na calça hoje de novo. Ele não usou o piniquinho. Quer dizer, eu estou expondo de novo essa criança para alguém. Ela está se sentindo humilhada. E assim a gente vai colocando feridinhas de humilhação sem perceber. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento, porque ela ainda não tem, gente, todo o sistema biológico e, né, neuronal para entender e ter esse controle esfincteriano, que é o controle do esfíncter, exatamente o controle do xixi e do cocô. A criança não tem. E aí, se ela é cobrada, ela se sente humilhada. Por quê? Porque ela é feia. Olha que feio. Não gostei. Além de ser feio, eu estou espalhando para as outras pessoas, né? Vamos trazer para a nossa vida adulta. É legal alguém chegar na gente e falar do nosso erro uma vez, 2 vezes e ficar apontando para o outro? Como profissional eu gosto disso? Como mãe eu gosto disso? Como esposa eu gosto disso? Né? O esposo chegou, nossa, que comida horrorosa que você fez hoje. Aí amanhã de novo, nossa, que não sei o que fez hoje. Olha que isso aqui tá mal feito. Nós gostamos? Nós não gostamos. Mas nós fazemos isso com os nossos filhos. Nós fazemos isso com as nossas crianças e nós fazemos isso com quem a gente lida. Vamos começar a acordar, né? Porque eu não gosto que o outro faça comigo, mas eu tô fazendo e nem tô percebendo. Então, essa ferida da humilhação vem aí nos primeiros passos.
a criança caiu, porque você é um mole, porque você isso, porque não sei o quê, né? Porque ela está aprendendo a andar. Olha o jeito que ela anda, parece um pato andando. A gente fala com toda a inocência do mundo, né? Mas a criança vai captando o que é um pato andar. Esse pato está sendo entendido para ela como algo bonitinho, como algo agradável ou não. Esses dias minha filha me chamou a atenção com isso. Eu estou falando porque a gente faz. E por isso que a gente tem que se policiar. Né? A gente faz sem perceber. Ela me chamou a atenção, eu já nem me lembro o que foi, mas que eu chamei ela de um nome carinhoso, mas ela não gostou. Ela falou assim, eu não gosto desse nome. Isso eu gostava quando eu era criança. Eu falei, eita, desculpa. Né? Então, o jeito que ela trouxe para mim é para a gente se policiar. Ela não é mais a bebê. E a gente quer tratar os filhos como bebê. Né? E a gente faz. Por isso que é importante a gente se policiar. Tá bom? Então, essa ferida, ela se instala lá de 1 ano até os 2 anos e meio, 3 anos, com essa questão da humilhação. É como que essa criança está sentindo, ok? Vamos lá. Ela também, essa pessoa que sofre essa ferida, ela acaba desenvolvendo um recurso muito grande que a gente já traz internamente, que é a capacidade de liderar e de criar e articular. Ela aprende a negociar com o outro. É um recurso que toda pessoa que tem ferida de humilhação tem de liderar. É um ponto positivo? É um ponto positivo se for bem equilibrado. Porque é uma mente que planeja, é uma mente que articula, é uma pessoa que tem estratégias. Mas por que ela adquiriu esse recurso? Porque ela foi humilhada. Então, para não ser humilhada de novo, eu vou mandar. Né? Eu fui humilhada por alguém que mandava em mim. Então, eu vou desenvolver um recurso para que eu não seja mais humilhada, eu quem vai mandar. E ela desenvolve, ela tem esse recurso. Se for bem trabalhado, a pessoa vai ser muito bem sucedida. Por quê? Porque ela tem uma capacidade de liderança. Se não for bem trabalhado, ela pode não ser bem sucedida, porque o eu que vou mandar é humilhando os outros também. Então, a gente precisa refletir. Agora, quem manda sou eu. Eu já fui humilhada lá atrás, agora eu humilho. Tem que fazer do jeito que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero, onde eu quero. Coisas para a gente refletir, porque a vida não é do jeito que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero e onde eu quero. Se eu estou fazendo isso, eu estou usando um recurso meu, que é muito bacana, de forma errada. Então, isso cabe para nós adultos pensarmos como é que eu sou, né? Como é que eu lidero? Como é que eu sou líder quanto coordenadora? Como é que eu sou líder quanto diretora? Como é que eu sou líder quanto professora? Como é que eu sou líder lá na minha casa quanto mãe? Como é que eu sou líder quanto filha? Porque liderança está em tudo, né? Como é que eu lido com isso? Se eu lido de uma forma saudável, beleza, bacana, estou usando um recurso maravilhoso que eu tenho. Se eu uso ele de forma desequilibrada, eu vou ter problemas de relacionamento porque eu estou usando ele de forma desequilibrada, né? Então, a criança, ela já tem isso nela, eu quero na hora que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero, porque ela não tem cognição para entender. Mas, a partir dos quatro, vamos colocar mais próximo dos 6 anos, essa cognição começa a se desenvolver, a criança já começa a ter maiores entendimentos, e é onde a gente vai trabalhando, né, todos esses equilíbrios. Claro que a gente trabalha antes, mas ela não vai entender. Tem coisa que a gente vai trabalhando para ir plantando a sementinha. Agora, nós adultos já temos essa capacidade de entender. Então, esse é um recurso bonito que as pessoas que desenvolvem a ferida da humilhação traz dentro de si. Capacidade de liderar. Ela tem controle sobre o outro. E ter controle sobre o outro, gente, é uma faca de 2 gumes. Porque uma coisa é eu ter controle de uma forma saudável, conseguir trazer o meu entendimento, o meu conhecimento, a minha capacidade de liderar para vocês de uma forma bonita, saudável, que faz vocês crescerem, e uma coisa é eu ter controle sobre o outro, fazendo ele se sentir humilhado, se sentir rebaixado, sentir baixa estima. Então, olha que coisa bonita da gente entender, né? O traço de personalidade. Eu vou voltar lá atrás que eu esqueci. O traço de personalidade da pessoa que tem ferida do abandono é dependente, tá? É uma pessoa. Eu voltei, tá, gente? Rapidinho, porque eu lembrei que eu esqueci de falar disso.
é um traço de pessoas dependentes, aquela pessoa que depende da opinião dos outros para tudo. Voltando aqui para o traço de personalidade da ferida da humilhação, é um traço de masoquismo. O que é um masoquismo? Eu acostumo viver na dor. Né? Está me machucando, está doendo, eu me sinto humilhada, mas eu acabo acostumando viver na dor. Volto para fazer um link com pessoas vítimas de violência. Está sendo violentada, está sendo machucada, mas acostuma viver naquela dor. E aí a gente fala assim, meu Deus, por que essa pessoa não sai dessa situação? Era dar um não, era dar um basta e tchau. Não, porque eu costumo dizer que é a pessoa que vive sentada em cima do prego. E aí você fala assim, mas tá machucando? Tá machucando. E por que você não sai de cima do prego? Ah, porque eu já acostumei com ele aqui. Né? Então, esse é o traço do masoquista. A pessoa aprende a viver na dor. Como que ela vai se livrar disso? Ela só vai se livrar disso quando ela só vai se livrar disso quando ela ter consciência de que viver na dor não é correto. E por que ela está vivendo na dor? A gente vai ter que voltar nessa ferida dela. O que faz ela acostumar a viver? Quando ela entendeu que ela traz isso para cá, para o consciente, aí ela vai buscar os seus recursos. E buscando os seus recursos, ela vai se trabalhar. Tem que se separar? Vamos separar. Tem que tirar umas férias? Vamos tirar umas férias. Eu tenho que estudar? Eu vou estudar. Quando ela se conscientiza que ela vai buscar os recursos dela, ela tira daqui, porque ela não é que ela pagou, ela vai tirando, ela está trazendo para o consciente o que ela tem que fazer, e quando ela começa a agir, ela limpa aqui. Por quê? Porque já não está mais no sub, ela já tem conhecimento, já não está mais adormecido, já não está mais dormindo, tá? Então, essa feridinha da humilhação, ela tem, eu costumo dizer que é uma das feridas que traz um recurso mais lindo, que é essa capacidade de ter controle. E essa capacidade de ter controle é quando eu tenho controle e domínio sobre mim. Se eu tenho controle e domínio sobre mim, eu consigo lidar com todo mundo. Eu consigo lidar com qualquer situação. Eu consigo lidar com os relacionamentos bons e bacanas. Se eu não tenho, eu vou culpando o outro, e o outro é o culpado, o outro é responsável, é o outro que me humilha, é o outro que me desagrada, é o outro que me maltrata. Então, tudo tem que ter este ponto de equilíbrio, tá? Geralmente, essas pessoas que têm esse traço de personalidade masoquista, ela também vai desenvolver problemas respiratórios, como eu já falei, problema respiratório está em praticamente tudo, e ela vai desenvolver, sim, problemas de coluna, problemas de ombros. Por quê? Porque ela também aprendeu a viver na dor. E quem vive na dor, o outro vai montando em cima, e eu vou me abaixando, e quanto mais eu me abaixo, mais o outro vai colocando uma carga sobre mim, tá? São pessoas que sentem muita culpa e muita vergonha, porque quem é humilhado, a vergonha vem de mão dada com a humilhação, né? Toda pessoa que é humilhada, ela se sente envergonhada. Então, é uma pessoa que ela tem muita vergonha, ela não consegue se expor, isso quando tem o desequilíbrio, tá, gente? Ela não adquiriu o recurso dela como poder, que são a parte do desequilíbrio, ela traz essa vergonha. Quem tem vergonha, automaticamente tem culpa. Olha como um vai puxando o outro. Uma pessoa humilhada, ela se sente muito envergonhada. E uma pessoa que sente vergonha, ela sente culpa. É meio doido isso, tá? Então, por exemplo, eu fui traída. A traição, eu me sinto humilhada, eu sinto vergonha e eu me sinto culpada por ter sido traída. Então, são coisas que vão puxando. Quando a pessoa é traída, o que acontece? Ela chega num lugar, ninguém sabe, mas para ela, tá todo mundo sabendo, tá todo mundo olhando para ela, ó, foi traída. Então, ela tá se sentindo humilhada, ela tá se sentindo envergonhada, e aí a culpa foi minha. E começa a buscar encontrar motivos para justificar. Né? Então, são coisas que a criança também se sente culpada, humilhada, e aí a gente não entende. E acaba fazendo tendo o mesmo tipo de comportamento, porque não sabe sair disso, ok? Tudo bem, gente? Fez sentido para vocês? Conseguiram entender? Eu não vou adentrar nas outras
umas outras 2 feridas, porque aí a gente vai ultrapassar muito o nosso tempo, e eu sei que é horário de almoço, que é horário da rotina de vocês. São 11h18 agora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá todo mundo bem? Entenderam? Podemos então encerrar? Ninguém quer perguntar nada? Pergunte. Tem alguém aí querendo perguntar? Olá, boa tarde, bom dia, tudo bom, Zanita? Tudo, amor. A senhora abordou um assunto que eu fiquei com um ponto de interrogação na minha cabeça. Em relação, em relação a não acordar a criança, né, quando ela tiver com sono, né, em relação à alimentação. Sendo que a senhora sabe que a gente tem uma rotina na creche, né, para seguir. E como que procede essa etapa de deixar a criança dormir na hora das refeições? Queria que a senhora me explicasse, por gentileza. Giovana, você fez a pergunta Raquel. maravilhosa. Raquel. A Raquel, porque tá Giovana Carvalho. Tá o nome de quem colocou. Raquel. Tá, eu vou fechar seu microfone para eu poder... Fecha o seu microfone. Isso. A Giovana fez a pergunta maravilhosa e eu até espero que essa pergunta surja. Como é que a gente deixa uma criança dormir se nós temos uma rotina na creche? Todas as crianças vão dormir no mesmo horário? Eu sempre preguei, deixa a criança dormir. E vou voltar a falar. Eu estou com 10 bebês no berçário. Eu tenho um bebê dormindo. Por que é que eu vou acordar esse bebê para comer? Eu tenho 2 professoras na sala. Na hora que essa criança acorda, eu não posso pegar um cantinho e dar comida para ela. Gente, isso não tem receita própria. Isso é uma forma de vocês, eu estou colocando isso para mexer mesmo, para vocês pensarem, para vocês discutirem como é que a gente pode fazer esse equilíbrio na creche. Porque para tudo a gente tem como organizar. Eu, como formadora de seres humanos, sabendo qual é a pessoa que eu quero para o futuro, eu bato nessa tecla. Não machuque, não maltrate, não crie uma ferida desnecessária. E outra coisa, volta a bater na tecla, o bebê está dormindo, você vai lá e acorda ele para comer, ele vai acordar irritado, porque ele não tem noção de tempo, ele não tem estrutura neurológica para entender aquilo. E aí eu volto até para a gente, né? Não se acorda uma criança para comer. E aí o bebê tá lá, caindo de sono no tatame. Quantas vezes eu vi isso? Ele tá caindo, ele tá assim, ó, com o olhinho fechado. Não, ele tem que ficar acordado porque daqui a 10 minutos ele vai comer, né? E aí, se daqui a 10 minutos ele vai comer, eu já vi até caso que ele tá caindo de sono, a professora tá dando comida para aquele que tá hiper acordado e o bebê tá lá caindo de sono. Mas você tá vendo que ele tá com sono? Por que não pegou ele na frente, então? Então, são coisas que eu estou colocando por eu já ter visto muito, né? Para vocês irem refletindo. Até que ponto que a rotina da creche, ela realmente vai ser prejudicada, né? Por conta de uma criança que está dormindo. Eu não estou falando que todos os bebês estão dormindo na hora do sono. Não tá, não. E eu sei que não tá. Então a gente precisa ver isso, né? É hora do banho. Eu vou tirar o bebê para tomar banho, sendo que ele está dormindo, porque eu tenho uma rotina? Então a gente precisa refletir. E eu vou falar, eu não tenho receita prontas. Isso é o coordenador, o educador e vocês discutirem isso. Quais são as estratégias que a gente pode usar? Porque se vocês falarem para mim que na hora do sono está todo mundo dormindo, eu vou falar, é mentira. Isso não acontece. E já aconteceu sim, de pegar um berçário, eu já tive isso aqui, inclusive aqui no Flora, que realmente os bebês eles estavam tendo uma rotina de dormir muito cedo, e aconteceu, e eram todos. E aí a gente percebeu, se está acontecendo do bebê dormir muito cedo, a gente teve que mexer na hora da alimentação, de fazer a alimentação dele mais cedo, de subir mais cedo, e fez essa mudança. Por quê? Porque os bebês estavam realmente dormindo na hora de comer, né? Então, isso aconteceu, eu acho que foi aqui no Flora mesmo, um berçário que nós tivemos, onde era o horário deles, é o horário deles, gente, é o horário biológico, né? Então, são coisas para a gente repensar. Por quê? Porque eu estou com gente, eu não estou com máquina.
Eu não estou com o computador que fala, espera aqui, ó. Daqui a uma hora eu venho mexer com você. E o que acontece com esse berçário se a gente não atende essa necessidade? Vão chorar, vão se irritar. Quantas vezes eu falei, gente, não é mais fácil atender o bebê e deixar ele confortável porque ele vai parar de chorar? Aí tem professor que deixa ele se desgoelar, chorar, irritar os outros. Aí começa todos a chorar ao mesmo tempo, não consegue atender todos ao mesmo tempo. Por isso o bebê está chorando aqui, ele precisa de uma necessidade. Acolhe ele parou, beleza, vai cuidar. Ah, é simples. Eu sei que vocês vão falar que é simples. É fácil ela falar? É fácil eu falar porque eu lido com isso e eu vejo como é que a gente pode ir criando estratégia. Mas vou bater na tecla. Não tenho receita pronta. Zelita, como é que a gente faz? Eu estou dando as diretrizes de como eu sempre trabalhei, de como eu sempre pontuei, de como eu fui pregando, de como eu via a criança chorando, eu saio da minha sala e vou ver o que está acontecendo, chego lá, eu vejo um bebê caindo no tatame porque está com sono, e eu falo para a professora, põe ele para dormir. Põe ele para dormir, quando ele acordar, peça a comida e dê a comida para ele. Aí eu vou falar uma coisa, quantas vezes no horário do soninho a criança estava acordando? E todos os bebês estão dormindo, e a professora pode muito bem nesse horário pegar a comida e dar para aquele bebê que acordou na hora que todos estavam dormindo, né? E quantas vezes eu tive que sair porque eu via que a criança estava chorando e falava assim, mas ele comeu? Não comeu. Mas ele isso? Não. Então, gente, não tem receitas prontas. Eu estou colocando isso para a gente refletir quanto gente, quanto ser humano e quanto formadores de quem a gente quer para o futuro. E aí eu faço a pergunta, lá em casa não tem rotina, né? Se for o meu filho, eu quero que acorde ele? Ah, mas eu acordo, tá fazendo errado. Né? Isso é para a gente refletir. Né? Que até aquilo que eu não quero que faça com meus filhos. Mas, Celita, tem uma rotina, sim, e eu vou sempre bater o que é uma rotina de creche, que é um assunto, gente, muito discutido, né? E eu sei que não é fácil, que realmente tem as coisas que a gente tem que seguir, mas eu vou sempre bater na tecla. É a mesma coisa quando a gente fala de inclusão. Quando se fala que vai colocar uma criança com uma certa deficiência, não vai dar para trabalhar com ela. É uma criança na sala. E aí a gente já pega como se aquela criança fosse atrapalhar as outras 20. É tudo coisa que nós aprendemos, e eu vou falar para vocês assim, que está aqui. Essa coisa de rotina, ela está aqui também. O que eu aprendi sobre rotina? Como é que eu entendi tudo na vida sobre rotina? Quais são os paradigmas que eu tenho de rotina? Quais são as crenças que eu tenho de rotina? Eu aprendi, mas será que o que eu aprendi está certo? Correto? Vale para tudo? Será que tudo que eu aprendi sobre rotina não tem que mudar na minha vida? Né? Será que eu já não tenho que trazer isso do meu sub que eu aprendi quando eu não tinha muito discernimento e trazer para o meu consciente e começar a repensar? Né? Então é para a gente repensar. O que eu aprendi sobre rotina? Porque tem gente que faz uma rotina a vida inteira e depois, mas por que você faz isso? É mesmo, né? Eu nunca tinha pensado dessa forma. Então, é coisas para a gente pensar. Tudo é para a gente pensar. Já esqueci o nome da mocinha que falou comigo. Não sei, eu não anotei. Raquel. O Jean tá aqui, ó, atento. Raquel, não sei se ficou claro para vocês. Mas, gente, não esquenta não, tá? Tudo isso que a gente está falando é coisa para a gente ir mexendo com os nossos paradigmas. Que são os paradigmas? Aquilo que eu sempre acreditei. E aí a gente vai mexendo. Faz sentido ainda? Ou tem coisa que eu já tenho que mudar? Né? Porque a vida é isso, é mudança o tempo todo. Certo, meus amores? E aí vamos fazer o seguinte, como os horários estão, o horário está aí... Ô, Zelita, a professora Agatha, ela tem um questionamento também. Oi? A Agatha quer falar um pouquinho. Tá, eu vou deixar a Agatha falar rapidinho. Só vou fazer isso. Como está ultrapassando o horário, depois se vocês tiverem dúvidas, assim, vocês passem, anotem, os coordenadores pegam, depois passam para mim, porque aí a gente vai montando esses tipos de coisa e a gente vai trabalhando. Mas deixa a Agatha falar e aí a gente encerra. Fala, Agatha. Eu vou ter que abaixar a máscara para ver se está me compreendendo, está ouvindo? É que eu estou um pouco louca. Diga. Nessa questão que foi que você falou, começou a primeira necessidade básica do bebê é a fome, né? Como nós podemos alimentar eles e tal, pelo fato de a gente não entender e dar valor para ele no momento que ele está passando, né?
Aí é só uma reflexão, você pode ver se eu estou errado ou não. No momento que ele cai, nesse momento que ele está com fome, que nós podemos trazer novas falas, novos gatilhos para eles, né? Entender a dor e um exemplo dele cair. Ai, caiu, não foi nada. A gente tem o costume de falar, foi nada. A gente está dando a entender que nós não estamos dando importância para aquela dor, né? Aí, no caso, a gente tem que trazer falas como nossa, você caiu, dói, né? Machuca, eu sei que dói. Aí, através disso, a gente mostrar para eles que nós estamos dando importância para aquele momento que ele está passando. Assim também como na fome, no sono. A professora falou, ai, como acordar? Como que eu posso fazer? Porque a gente tem um horário, né? Eu entendo. Isso. Mas trazer essa importância para ele. Eu sei que você está com sono, mas a professora precisa te alimentar. Eu entendo isso. E aí, vim trazendo para ele novas falas, isso ele vai começando a entender que ele é importante. Isso mesmo. Isso mesmo, Agatha. E aí a Agatha trouxe uma fala que eu tô olhando aqui o horário, gente, que me remeteu à lembrança que eu até falei na segunda-feira em uma das palestras que eu estava dando. É a questão do vaso sanitário também, né? Eu até coloquei, quando o bebê está fazendo desfraude, o pezinho dele, eu vou dar essa orientação porque veio agora, eu preciso lembrar. O pé do bebê tem que estar no chão, viu, gente? É um momento crucial. Como é que eu coloco um bebê no vaso sanitário com o pé dele no alto? Por que é que tem tanto problemas relacionado aos momentos do desfraudamento? Vocês já se imaginaram vocês sentados num vaso sanitário com o pé no alto? Sendo que a nossa bunda ainda comporta o vaso sanitário. A bunda do bebê não. É um buraco enorme, uma bundinha desse tamanho e o pezinho dele no alto. Ele não tem equilíbrio, ele tem que segurar. No que ele tem que segurar, ele tem que fazer força para se equilibrar. O medo desse bebê é cair dentro desse buraco. E quando eu estou fazendo força aqui e me equilibrando, eu não vou conseguir fazer o meu cocô. Eu não vou conseguir, porque eu estou com a minha cabeça na segurança. E aí a importância de pôr o pé do bebê apoiado. Mas se não alcança no chão, eu sempre falei aqui, põe uma cadeirinha para ele apoiar o pezinho. Porque na hora que ele apoia o pezinho, ele está confortável, ele não tem a sensação de que vai cair no buraco, o cocô vai sair normal. Agora, aquela criança que sofre fazer cocô, ela está com medo de cair dentro do buraco. Isso é importante, tá? Para a gente pensar. E aí, um outro erro pedagógico gravíssimo. Dá tchau pro cocô, bebê. Meu, eu tô com medo de cair no buraco. Ainda dá um tchau pro cocô. E se eu cair lá dentro? Não dá tchau para mim também? Eu vou embora junto com aquele cocô. Olha, isso é gravíssimo. Não dá tchau para cocô, não. Fez o cocô. Ó, vamos dar descarga que ele foi embora. Não serve mais, né? Agora, para isso, ele tem que estar seguro. Porque eu fico imaginando nós sentada num buracão enorme, se a gente consegue se equilibrar e fazer o cocô. Não consegue. Eu tinha uma criança que a gente colocava a cadeira para ela e na hora que ela ia fazer o cocô, ela falava assim, não me enche, porque ela queria livro. E ela queria ficar lá cantando, contando historinha. Era o momento dela. E ela precisava do livrinho para esse momento, porque senão ela não fazia cocô. Então, são coisas que a gente vai pegando, a característica de uma, a característica do outro. Mas é isso mesmo, Agatha, a gente tem sempre que buscar uma forma de mostrar a importância para aquela criança, tá bom? Gente, eu vou encerrar. Se vocês tiverem todas as dúvidas, isso vai surgir e eu quero que surja. Eu acho bem bacana. Conversa com o coordenador de vocês, anota o que vocês gostariam de saber, o que vocês gostariam de aprender. Isso faz parte de formação e os coordenadores vão trabalhando junto comigo. Na minha creche surgiu isso, na minha surgiu isso. E aí a gente vai formando um grupo de professoras maravilhosas que vai fazer a diferença, que vão mostrar que sabem, e isso é o que a gente quer, formar adulto que entenda. Tá bom? Beijos, agradeço a participação de vocês. Por mim, eu ficava aqui até as 5 horas da tarde. Eu gosto disso, tá bom? Mas eu sei que vocês também não podem, e eu também não posso. Beijo, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Janzinho. Obrigada. Coloca aqui, Jan. Aí você vai lá e fecha. Tchau, Zé. Obrigada. Finaliza lá. De nada, amor. Deixa eu fazer tchau. Tá gravando. Tchau, gente. Tchau, gente. Vou fechar. Tchau, gente. Obrigada. Por nada.
Posso finalizar já? Sim. Finalize, já fecha a gravação. Aí eu fecho aqui, né, ó? Isso. Ele salva automaticamente para você.